Amém? Glória a Deus. Um texto que talvez você já percebeu que eu estou falando sobre ele já há 5 domingos. Estou crucificado com Cristo Jesus. Logo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho, vivo pela fé no Filho de Deus, que se amou e se entregou por mim. Amém? A primeira vez que comecei a falar sobre isso, nós estamos falando sobre o fato que Deus é tudo em todos. E eu fico admirado quando nós começamos a pensar sobre isso, que Deus é aquele que opera tudo em todos. Ele é a nossa força. Como compartilhei esses dias, ao pedir para Deus, Senhor, eu queria ver, me dá uma imagem, e seria uma interessante oração para você também. Senhor, me dá uma imagem do seu agir na minha vida. E eu vi assim, logo me veio uma imagem de uma chama queimando no meu interior aqui, assim no meu peito. Como que a imagem do fogo santo, né? A camiseta do fogo santo. Um fogo santo queimando no meu Senhor e no meu interior. E esse mover, então, do fogo, ele disse, eu sou o fogo nas tuas mitocôndrias, né? Porque você tem temperatura. Essa semana minha temperatura, o fogo cresceu um pouquinho, daí eu fiquei meio, quase derreti. Fiquei 2 dias dormindo, para no terceiro dia ficar no hospital lá e fazer alguns testes, para ver o que estava acontecendo. E a princípio percebi que o médico discerniu que era a gripe da influenza, e já estou saindo dela. E quando eu percebo que Deus é tudo em todos, e Deus é que opera na vida das pessoas, eu deixo de querer eu ser aquele que transforma a vida das pessoas. Meu maior desafio é transformar a minha vida, e perceber e orar pelos meus irmãos para que se rendam a esse poder de Deus agindo, né? Quando nós reconhecemos a sabedoria que você tem no seu coração, os pensamentos que lhe vêm à mente, a graça de resolver problemas, a paciência de ouvir pessoas, entenda que isso é o poder de Deus agindo na sua vida. Não é a sua habilidade, é a sua capacidade. Reconheça que é Deus operando na sua vida. E quando você reconhece reconhece aquele pouquinho, aí o poder de Deus ganha espaço para operar mais na sua vida. Então é um privilégio que você tem de reconhecer a Deus, que Deus é tudo em todos, Ele opera tudo em todos, Ele é a nossa força e fortaleza. Aí nós conversamos sobre ser um vaso, e você percebeu que você e eu, nós somos hospedeiros, nós hospedamos a glória de Deus, nós hospedamos a presença de Deus. O próprio Espírito Santo de Deus em sua plenitude está na sua vida, Ele está presente na sua vida. A questão é de reconhecê-lo na sua vida, de saber que Ele está ali operando na sua vida, e não desprezá-lo, não entristecê-lo, não apagá-lo na nossa vida. E aí nós entendemos que quando nós percebemos isso, nós vamos morrendo para nós mesmos. Nós entregamos os nossos próprios desejos a Ele, como eu estava falando, e quando nós nos rendemos a Ele, aí que Ele começa, como que o fogo ganha oxigênio, né? E ele fica mais forte ainda. Como era o Wilson ontem, que trabalhou bastante, mexendo lá no fogo o tempo inteiro. Eu fiquei admirado com o Wilson, no fogo que ele mexeu lá, porque ficou 4, 5 horas mexendo no fogo, cuidando do fogo. Um homem, é realmente um brasileiro. Um brasileiro é aquele que trabalha nas brasas, né? Que está no fogo. Isso é o significado do nome Brasil, né? Um braseiro. E os brasileiros são os que trabalham nesse braseiro, né? Que estão ali trabalhando. E quando nós entendemos que Cristo é a nossa vida e Ele é a nossa fonte, nós nos rendemos e permitimos que a vida dEle flua por nosso intermédio, porque a vida dEle está em nós. E para que essa dinâmica funcione, nós temos leis. Como tudo Deus estabeleceu, Ele estabeleceu leis, processos pelos quais tudo funciona. E não vivemos mais debaixo da lei de Moisés. E a lei de Moisés era o seguinte: você tem que fazer isso para ser abençoado. E
a lei do Espírito da vida diz: você é abençoado. E agora se renda e permita essa vida se manifestar na sua vida. Já é tudo seu, já está sobre a sua vida. É graça sobre graça. Agora o que nos compete é essa entrega, essa consagração a Ele de todo o nosso coração. E assim nós vivemos pela lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que nos livra do pecado e da morte. Amém? E aí uma grande pergunta que nós estávamos conversando com os homens também ontem: como é que é então viver essa vida? Como é que a gente dinamiza isso? Como é que a gente experimenta todas essas verdades da palavra de Deus como uma questão no dia a dia, num desafio como casal, quando nós entramos num embate, quando nós nos desentendemos? Como é que nós entramos e aplicamos isso quando nós temos os nossos desafios financeiros? Como é que nós aplicamos isso pelas notícias que nós ouvimos e querem nos desesperançar, tirar a esperança sobre a nossa nação, querem roubar a palavra profética sobre a nossa nação, que a nação é um celeiro de missionários e que o Brasil vai impactar as nações, e parece que há algumas notícias que vêm justamente para querer roubar a fé. Como é que nós vivemos a vida cristã normal, que é manifestar a presença de Deus onde nós estamos? Como se manifesta a presença de Deus? E aí entra na frase que faz parte desse texto: a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus. O grande problema para nós, e o grande desafio a ser superado, se chama dúvida. Uma dúvida pode destruir a nossa vida, se a gente se rende a ela. Na dúvida não ultrapasse. Mas se você ultrapassar na dúvida, não faça isso. Porque o Espírito Santo trabalha na convicção, ele trabalha na certeza. Como é que eu alcanço isso? Jesus, ele foi questionado: qual é que é a obra de Deus? O que nos compete fazer? O que Deus espera que a gente faça? Já que ele fez tudo por nós. Ele é aquele que opera em nós, Cristo é a nossa vida, Ele colocou o Espírito Santo dentro da nossa vida, o Senhor Jesus, Ele é conosco, e nós temos todo o céu a nosso favor, nós temos o potencial de ser o povo mais feliz da terra, o povo mais próspero da terra, o povo que influencia todas as áreas de influência da sociedade, um povo que ele é influente nas leis de um país, um povo que faz diferença na comunicação de um país, um povo que faz a diferença, dita as regras, as normas da educação, um povo que é presente e se manifesta e traz o reino de Deus sobre a face da terra. O que é necessário esse povo precisar? Uma coisa: o justo viverá pela fé. E Jesus responde assim a esses que questionaram ele lá em João 6: a obra de Deus é esta. Eu quero saber qual é que é a obra de Deus que ele pede para mim: que creiais naquele que por ele foi enviado. Crer em Jesus. Não, mas aí não entendi mais nada. Eu creio. Mas o crer na palavra de Deus não é um crer passivo, não é uma declaração de fé que a gente faz. O crer é você absorver e agir em cima daquilo. A dúvida, o que ela é? Ela age e paralisa. Eu não vou para cima, eu fico na dúvida. Eu vou, não vou, faço, não faço. A obra de Deus é crer, e parece que muitas vezes isso seria muito mais fácil se a obra de Deus fosse algo diferente de ser um crente o tempo todo. Um crente que crê que Deus opera na sua vida, um crente que crê que Deus é com ele, um crente que crê que Deus fala com ele e que revela para ele o caminho que ele deve seguir, um crente que recebe a visão de Deus e age em cima dessa visão, um crente que crê e vive a comunhão com o Espírito Santo. E essa é a marca da igreja. Nós estávamos falando ontem com os homens, nós somos um povo da presença de Deus. O que nos difere, que nos faz cristãos,
é o fato de sermos templo do Espírito. O que nos faz filhos de Deus é a presença de Deus em nós, é o agir dele em nós. E agora viver isso e manifestar isso, né? Outros acham que nós somos loucos porque vemos visões, ouvimos a voz do mundo espiritual regularmente, temos visões espirituais, sabemos do favor de Deus, já antevemos as coisas, percebemos o agir de Deus. Somos um povo que está à frente do seu tempo, que não é surpreendido pelo maligno, mas que surpreende o mal com atitudes. E o interessante é que até a nossa mente, ela diz, às vezes para mim é assim, não sei se é para você, mas você está, não, é brincadeira, você está falando que está vendo Jesus, conta outra, é apenas uma invenção da sua imaginação. O que é isso? Você está ouvindo realmente a voz de Deus? E são pensamentos simples, e pensamentos, na verdade, que são espúrios, que estão piscando na nossa mente para lançar dúvida e nos roubar a fé, a convicção de agir em cima daquilo que Deus está falando em nossa vida. Veja comigo que maluquice foi essa, que um homem se levanta e começa a dizer, vai ter uma enchente, e vai encher o mundo inteiro de água. Você está maluco. Onde já se viu isso? Você está doido. Você já ouviu alguém dizer... Deus dizer para uma pessoa, oferece seu filho no altar? Dá um tempo. Você deveria ser trancafiado no manicômio quando você pensa em fazer isso. Agora talvez Deus lhe disse para marchar 2 dias, para marchar para marchar com 2 milhões de pessoas no deserto. Cadê o seu planejamento estratégico para assumir 2 milhões de pessoas? Como é que você vai trazer comida para toda essa gente no deserto, onde não tem uma árvore que dá fruto? Ou pega essa, você vai pegar o povo e vai caminhar em torno dessa cidade, durante 7 dias em volta dela, em silêncio. E no 7º dia você vai dar 7 voltas. E daí você vai pegar o chofar lá e... É lógico, né? É sensacional, é claro que nós vamos fazer isso e isso vai acontecer. Se não tiver fé, nada acontece. Quando Deus fala conosco, Ele nos surpreende e Ele sempre está com ideias mirabolantes. Ideias diferentes, criativas, novas, que você nunca viu e que nem percebeu. Deus até pergunta, você nunca ouviu? Você não está vendo que eu estou fazendo coisa nova? Você não percebe o meu agir extraordinário, fora do comum? E que eu tenho para você coisas que você não viu, que você não imaginou e que nunca ouviu falar que existe. Mas Deus, o Senhor vai usar a minha vida. E Deus? Só creia. Está junto ou não está? Né? A verdade é que, por causa de nossa atitude, milagres provavelmente não acontecem em nosso mundo. E nós cremos até certa medida, daí a dúvida entra e a gente se rende a essas dúvidas, em vez de se render a Jesus. E dizer, Senhor, eu estou com dúvida aqui no meu coração, o que eu faço com isso? E Ele vai ministrar a nossa vida. Quando você olha para Jesus, Ele chega numa cidade e onde Ele era bem conhecido. E às vezes isso acontece conosco quando nós já conhecemos a Jesus. Nós já sabemos muitas coisas da Bíblia, já sabemos como aquilo deve de funcionar. E aí vem o Senhor Jesus e quer fazer um milagre, quer fazer obras diferentes. E aí Ele não consegue fazer. Por quê? Por causa da incredulidade do povo. Ele quer nos levar a ter uma empresa extraordinária, que abençoa as nações da terra, que financia as missões mundiais. Ele diz, nós não, né? Mas é os americanos, né, que têm o dinheiro. Quem sou eu para financiar? Estava vendo esses dias um relatório da missão Adore, onde o Tiago trabalha, e eles estão construindo lá um lar
Estamos construindo lá uma universidade. Mas ele já tem o dinheiro antes, né? De fazer o planejamento. Ele já tem tudo antes para poder sair na largada. Só que não. Eles têm a palavra de Deus e têm a fé. Oram, trabalham, planejam, e o Senhor vai dando passo a passo. E crianças são abençoadas, são tiradas da prostituição, são tirados da rejeição e são trazidos para a salvação. Jesus, ele, na sua cidade natal, onde ele era muito bem conhecido, ele não foi capaz de fazer muitos milagres, porque havia a ponta da dúvida, porque havia a incredulidade. E a obra de Deus é crer, e a incredulidade, ela é pecado. Porque quando eu estou no ambiente da incredulidade, eu estou no controle. Quando eu estou no ambiente da fé, Ele está no controle. Eu preciso decidir a quem eu vou me submeter, ao meu controle ou ao controle dele. Se eu não estou nesse primeiro momento dizendo eu estou crucificado com Cristo Jesus para a dúvida, e agora eu decido crer que o meu casamento vai dar certo e Deus vai se manifestar poderoso no meu casamento, eu crer pelos meus filhos e dizer por eles, a obra de Deus ela é fiel e verdadeira e ela vai se cumprir na vida dos meus filhos. A promessa que eu tenho, ela é verdade na vida dos meus filhos, e ela vai se cumprir e romper na vida dela. Não fica olhando para a dúvida do momento, para a dificuldade que está acontecendo. Eu sou uma pessoa de fé, que olha naquilo que Deus está dizendo, e fixo meus olhos nele, e atuo nessa certeza, falo dessa forma, oro dessa forma, como a palavra de Deus já cumprida, porque se Deus falou, já é verdade. Não vai ser verdade um dia, já é verdade no Espírito. E no natural, leva o seu tempo, porque é um processo no natural de crescimento de todas as coisas. Sem fé, você já sabe, é impossível agradar a Deus. O interessante quando se olha para os israelitas, né, eles, nas suas caminhadas que eles tinham uma nuvem sobre a vida deles. Era uma nuvem de glória que cobria eles no deserto. Eles tinham à noite uma coluna de fogo, e às vezes a gente fica desejando em ver no físico as coisas que Deus quer fazer na nossa vida, para dizer, aí nós vamos crer. Se você quer ver no físico as coisas, você não precisa de fé, porque daí já é seu, já está estabelecido. A fé é para trazer à existência aquilo que ainda não existe, a chamar à existência as coisas que não existem. Para isso que serve a fé. E a palavra de Deus, quando ela vem no nosso coração, e você já sabe, né, que a palavra, quando que vem a fé no nosso coração? Quando nós ouvimos e quando nós vemos o que Deus está querendo fazer. Israel, aí você pega o texto lá de Hebreus, e se você quiser abrir, acompanhar um pouquinho, capítulo 3 e 4, Hebreus, ele trata sobre Israel, e dá um testemunho sobre eles, que começa ali no versículo 7 do capítulo 3 de Hebreus. Diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça, não torne insensível os vossos corações, como foi lá na provocação no dia da tentação do deserto, que eles estavam reclamando junto às águas amargas, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, viram as minhas obras por 40 anos, e por isso me indignei contra esta geração, e disse, estes sempre erram aonde? No coração. Eles não conheceram os meus caminhos. Assim Deus diz, eu jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. É o testemunho sobre Israel. E aí, falando com a igreja, versículo 12, ele diz, tenham cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente,
cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto ele diz, hoje, se ouvir a sua voz, não endureça o seu coração, como foi na provocação. Ora, ele continua aqui, quais os que tendo ouvido se rebelaram, não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou nos 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Veja como a incredulidade opera. Jesus tem a obra completa, perfeita. Mas se eu duvido, eu não acesso a mesa. Eu não me entrego. Você só se entrega para aquilo que você crê, né? Naquilo que você confia. Se você confia mais nos teus argumentos, na tua experiência, no que você acha, então você vai se entregar para isso. Se você morre para isso, diz, isso não me pertence, eu me entrego e eu me confio 100% ao Senhor Jesus, aí você entra no ambiente de fé, onde a fala dele é determinante sobre a nossa vida. Amém? E ele continua no capítulo 4. E aqui ele dá para nós um segredo que faltou para Israel e que você tem ele na mão. Ele diz assim: tenhamos temor do Senhor, portanto, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Nós recebemos, a mensagem do Evangelho. Mas a palavra que ouviram, ela não foi proveitosa a Israel. Por quê? Visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Versículo 3. Nós, porém que cremos, entramos no descanso. Conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde antes da fundação do mundo. Por que não se aproveitou para Israel? Aqui nessa tradução ele diz não ter sido acompanhada de fé. Você tem a palavra e ela precisa ser acompanhada de fé. Uma outra tradução ele fala ali assim, você tem a mensagem e você precisa misturar fé a essa mensagem, né? Se eu tenho lá água, eu tenho lá trigo, eu tenho lá mais algumas coisas que eu quero colocar no pão e coloco tudo lá e ponho no forno. Faltou alguma coisa, né? Se não colocar fermento, não vai crescer. Não é assim? Se não misturar fé, aquilo que Deus nos fala no nosso coração, se não misturar fé na palavra de Deus e na palavra dele no seu coração, se você não misturar fé na Bíblia e no rema de Deus no seu coração, hoje de manhã o Senhor me falou que essa é a unção dobrada que nós temos, né? A palavra escrita e o mover do Espírito Santo no nosso coração. Misturando, você tem a unção dobrada, a unção que é completa agindo na sua vida. Então, quando nós nos achegamos a Deus e percebemos, nós precisamos entrar no descanso de Deus. No descanso de Deus é entrar nesse sossego, na confiança profunda do coração. Vai dar certo. Vai se cumprir a palavra de Deus. Eu não fico mais aqui, mas será?
Será que meu filho vai? Será que a minha filha vai ser tocada? Será que meu casamento vai dar certo? Será que a palavra de Deus é verdade? Isso aqui leva à morte, não leva a nada. Eu fico só no será. E isso não me leva a uma postura, não me leva a orar, não me leva a uma atitude. Se eu entro nesse ambiente de fé, e eu começo a misturar fé, e começo a falar, porque a primeira obra da fé é quando você começa a entrar em acordo no seu falar com Deus, Romanos 10, é a primeira obra da fé, que você pega e você concorda com Deus, e você fica falando ela, permitindo, e esse processo é o processo da meditação, que você recebe essa palavra, você vai afirmando com você mesmo, vai trabalhando ela no seu interior, até chegar um momento em que Deus vai dizer que você proclame ela sobre a sua casa, sobre a sua família, quando o seu coração está convencido. Ele precisa ser permeado e cheio dessa palavra que Deus tem dado na sua vida. Amém? Tem um texto que para mim hoje nós lemos na nossa devocional, de Deuteronômios 28. E eu queria a partir dali pegar um exemplo de uma nação na terra. Deuteronômios 28 fala de que se você e eu ouvirmos a voz de Deus e nos entregarmos com fé naquilo que Ele nos fala, as bênçãos vão nos acompanhar. Eu não caço bênçãos, elas me caçam. Eu não fico trabalhando pela bênção. Eu sei que o meu trabalho é crer na voz do meu Pai Celeste, é crer na sua palavra, e agir, pensar, trabalhar, falar essa palavra, e me dedicar a isso. E o que acontece? As bênçãos, ela me acompanham. Pode dar um glória a Deus? É diferente que a religião. A religião diz assim: trabalhe, 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 para que você seja abençoado. A fé diz: a bênção está sobre a vida, você crê, eu sou abençoado, e daí você trabalha e se diverte, e trabalha na base do descanso na parte de Deus. Então essa é uma promessa para você e eu, para que nós sejamos líderes em todas as áreas que Deus nos coloca. Nós somos feitos da parte de Deus para sermos cabeça em todos os momentos de decisão sobre a face da terra. Até a minha esposa crê. Ela fica dizendo amém, amém, é isso aí. Amém, meus irmãos. E você tem uma evidência de uma nação na terra que foi construída no seu passado, debaixo da palavra de Deus. Ela foi edificada, e se você pegar a Alemanha, ela foi edificada no seu princípio, e Lutero foi liderança, Lutero foi influenciador. Ele orientou os príncipes daquela época, se consultavam com ele. Ele traduziu a palavra de Deus, ele ministrou o povo com a palavra de Deus. Ele pegava aqueles cânticos de bar, aqueles cânticos de bebedeira que os alemães até hoje têm lá, e pegava e colocava versículos bíblicos naqueles cânticos e fazia o povo cantar, porque era música que eles conheciam, e eles cantavam Bíblia, eles cantavam, e mudou aquela nação que era totalmente pervertida, mudou. E hoje, se você pegar, ela é a nação líder. E onde que você acha que está o Banco Central da Europa? Está na Alemanha. Porque os alemães são espertos? Porque tem uma herança de bens. Os alemães acham que eles são espertos, mas não são, não. Deus opera. E a palavra de Deus, quando ela é estabelecida, ela opera numa nação. Se você pegar os Estados Unidos, que quando os imigrantes vieram para os Estados Unidos, os Quakers em especial, os homens piedosos, fundaram a nação dos Estados Unidos. Alinharam princípios. Colocaram inclusive na sua moeda lá: em Deus nós confiamos. Você vai dizer: mas tem muita coisa que se perverteu. Sim, que se perverteu. Mas no seu início, eu estou falando de fundamentos. E essa nação, o que aconteceu com ela? Ela
se baseou em toda a filosofia judaico-cristã. Ela se tornou uma das nações mais poderosas e prósperas no mundo. Por quê? Porque os americanos são espertos? Porque eles são ligeiros em planejamentos? Não. Tem a ver com as bases que foram colocadas naquela nação. Hoje eles estão perdendo esse processo todo. E fiquei pensando assim, e o Senhor me trouxe a memória, o que aconteceu com a Alemanha foi diferente, mas nos Estados Unidos, você teve nos anos 60 o quê? O Conselho de Balaão. Não tem como derrubar uma nação que é fiel aos princípios da palavra de Deus. Mas você tem como derrubar uma nação quando você leva perversão sexual nela. O que aconteceu com o movimento hippie? O que aconteceu com o movimento de Hollywood? Foram permeando, pervertendo a sexualidade. A sexualidade é uma força tremenda na vida de uma pessoa. Quando ela é consagrada a Deus, é uma tremenda bênção na vida da pessoa. Agora, a sexualidade, ela é um instrumento maligno, porque quando a pessoa se entrega à perversão sexual, o que ela faz com isso? Ela convida para a ação de espíritos malignos na vida dela. Uma das portas das trevas é a perversão sexual. E aí os demônios são convidados a entrar. O que aconteceu com a nação americana desde que ela se abriu a tal revolução sexual? Ela começou a ir por água abaixo. E hoje eles têm dificuldades de se consolidar. E é muito triste. Nós vivemos por 2 anos no Canadá. E nós conhecemos um pouquinho os Estados Unidos, uma nação extremamente próspera. E hoje, que se vê filmes, eu vi hoje, esses dias, um vídeo, uma pessoa passando na região ali da Califórnia, passando, parecia um favelão. Uma destruição daquela nação. Quando, em vez de ser uma nação líder para o bem, está se permitindo a ser usada pelo maligno. A pergunta é por que os cristãos americanos não são mais os líderes na nação? Tem outras pessoas liderando a nação, que questionam os valores judaico-cristãos, que querem derrubar os princípios e os valores, porque eles decidiram, a um certo momento, nós queremos ir para o céu, esse mundo que se exploda. E não entenderam mais a manifestação do reino de Deus. Houve uma mudança, um dos pontos, houve uma mudança na escatologia, no ensino do final dos tempos, que a mentalidade da igreja virou que esse mundo se exploda, nós precisamos ir para o céu. E se desligaram da situação, deixaram de ser influentes nas áreas de influência da sociedade. E o Espírito Santo já há décadas está falando sobre a necessidade de recondução da igreja e ser influente nas 7 áreas de influência da sociedade. A igreja de Jesus, em termos gerais, está muito distante da voz de Deus. E distante de ter o discernimento claro da voz de Deus na sua vida. Muitas vezes ficamos conversando sobre a Bíblia em vez de vivermos a Bíblia. E ficamos nesse ambiente de dúvida, de incredulidades, e debatendo as nossas dúvidas e incredulidades, em vez de ficarmos debatendo e conversando sobre o nosso crescimento de fé, sobre as convicções e o avanço daquilo que Deus tem para nós. Um dia um pastor estava assistindo um telejornal e ele começou a reclamar: esses apresentadores de noticiários, eles apresentam coisa ruim e ainda ficam falando as suas opiniões, ficam manipulando os povos, e ficou ali assistindo aquele telejornal resmungando. De repente a voz de Deus vem. Aí fica bom o negócio. Pergunta assim: pastor,
Se você não gosta desses apresentadores, por que você não treina a próxima geração de apresentadores de telejornal? Bem, eu só estava aqui fazendo minha opinião, eu só queria resmungar um pouquinho, eu só queria aliviar o coração. E aí veio para ele uma lembrança. O Espírito Santo lembrou. Você lembra? Na história daqueles que ficaram reclamando diante de Deus, e Deus numa fulminada matou 14.700 pessoas? E daí o povo se levantou: Moisés, você matou a turma. E Deus matou mais uma turma, porque reclamaram com Moisés. Diz: Deus, desculpa aí, o sangue de Jesus tem poder, né? Deus procura pessoas que ouçam sua voz e ajam de acordo com ela em fé, que recebem a palavra de Deus e misturam fé nessa palavra. Deus não espera que eu e você nós façamos coisas grandiosas para demonstrar fé. Ele só quer dizer que você e eu nós dizemos: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Se Deus decidir colocar na sua mão o império de telecomunicação, e de Deus dizer assim: isso é para você. Eu já tenho 63 anos, está louco? Senhor, eu sei lá como fazer isso, mas eis-me aqui. O que eu faço? O que é o primeiro passo? Comece a crer no coração e falar sobre isso. E aí o que Deus acontece? Quando Ele desperta um pensamento ou outro pensamento, Ele vai trabalhando no nosso coração. Né? O que eu vou ser na minha vida? O que nós vamos ser na nossa vida? Nós vamos parar de resmungar por tempo suficiente para ouvir o que Deus está dizendo e dizer, em fé simples de criança, e dizer: sim, Senhor, eis-me aqui, e entrar em acordo com o rema de Deus, com a visão que Deus está te dando, de todas as maneiras que Ele pedir. Vamos ser daquelas pessoas que vamos dizer: Senhor, nós vamos confiar, eu vou confiar no Senhor. Eu vou olhar não vou olhar para meus próprios caminhos, minhas próprias habilidades para realizar o que o Senhor pede de mim. Eu vou ser crente, Senhor. Eu vou ser um autêntico crente. O que o Senhor fala, está dito. Eu vou obedecer, vou receber isso no coração e vou permitir ser ensinado. Eu vou morrer para mim e eu vou permitir que Cristo viva a sua vida por meu intermédio, que Ele manifeste o que Ele tem separado e preparado para a minha vida, como Ele quer. Eu vou treinar a próxima geração de apresentadores de telejornal? Eu não sei como fazer isso. Um dia, numa apresentação de Natal, né, eu já falei isso, tinha um menino, eu não sei qual, um menino sentou no meu colo, um menino bonito. Fiquei olhando com ele, e olhando a apresentação, de repente o Espírito Santo assim fala: cuida bem desse menino aí, tá bom? Ele pode ser o próximo presidente do Brasil. Amém, Senhor, abençoa o menino, abençoa. De repente você já muda de atitude, né? Que tocou o presidente do Brasil no colo. Por que não o seu filho pode ser o próximo ministro da Justiça? Por que não o seu filho não ser um governador desse estado? Por que não? Quando se tem disposição, Deus pode agir na nossa vida. Se eu não tenho disposição, o agir dele fica de lado. Vamos ser crentes de verdade na palavra de Deus? O justo vive pela fé. A vida que eu agora vivo pela fé. Não tem como caminhar com Jesus sem pela fé. Amém? Vamos lançar fora as dúvidas no poço do inferno. Esses dias uma irmã perguntou para mim, uma jovem: pastor, como é que eu faço? No ônibus tem acontecido isso. E eu começo a orar e
Aí aquele homem começou a ficar rosnando para o meu lado. E eu fiquei ali na minha. E disse: acenda a luz. Acenda a luz, comece a adorar Jesus. Quando a dúvida vem, o que você faz? Porque a dúvida é um espírito. É o espírito da incredulidade, né? E como é que você vence? Acendendo a luz. Como é que você manda embora a escuridão de um lugar? Clique. Você aciona a fé. E você começa a adorar a Deus. E quando a presença de Deus vem, o ambiente onde é que você está se muda. Como nós estávamos conversando ontem, falando lá sobre Jacó. Jacó teve aquele sonho, né? E aí é chamado ali a casa de Deus, a porta dos céus. Quando você celebra a presença de Deus na sua vida, o ambiente muda. Você se torna a porta dos céus. Aquele ambiente que não tinha luz, não tinha vida, agora você chegou. A porta de Deus está ali. Como é que ela se manifesta? Como é que a presença de Deus manifesta na nossa vida? Crendo que Ele está conosco e crendo que Ele está presente naquele lugar. Não importa onde. E você começa a adorar a Deus e celebrar a Deus e agradecer a Deus que Deus é com você. E engrandecendo, estava ali convalescendo e buscando gerar fé no meio da enfermidade. Eu comecei a adorar a Deus. Obrigado que o Senhor está aqui nessa situação comigo. Adorar Ele. E aí eu conseguia dormir tranquilo. Daí adorava mais um pouco e ficava naquela: Senhor, o Senhor vai me deixar dormir ou o Senhor vai querer que eu fique adorando o Senhor nas madrugadas, né? Ficava ali nesse processo de adorar ao Senhor, de reconhecer a presença dEle. Quando não sabemos o que fazer, adoramos a Ele, reconhecemos a presença dEle. E Ele então endireita as veredas, os nossos caminhos. Amém, queridos? Vamos escolher o caminho da fé, o caminho da esperança, o caminho do amor, e resistir e lançar fora o caminho do medo, da consternação, da dúvida. A escolha é nos dada. E Cristo Jesus nos libertou para tomar uma escolha. Ninguém pode fazer isso por nós. Cada um de nós tem que tomar a sua decisão. Eu vou ser um homem de fé. Eu vou ser uma mulher de fé. Eu vou ser um marido de fé. O meu casamento vai ser o céu na terra. A minha família vai ser o céu na terra. Ah, mas tem sido um inferno. Esse inferno acabou, agora eu sou um adorador dentro de casa. E a presença de Deus vai encher a minha casa. A presença de Deus vai encher o meu trabalho. A presença de Deus, eu vou submeter todos os sentimentos e pensamentos. Eu não sirvo mais ao desânimo. Eu sirvo ao Espírito Santo. E a sua alegria agora começa a transbordar na minha vida. E você vai ver que os milagres acompanham. O sobrenatural acompanha. E nós vamos vir domingo a domingo aqui contando as histórias daquilo que Deus tem feito nas pequenas atitudes que nós vamos tomando no nosso dia. Então hoje tome posse do poder de Deus, da graça de Deus através da fé. O poder de Deus está na sua vida. Ele está. Agora, se não reconhecer, ele vai ficar dormente. Quando você reconhece, você ativa. A fé ativa a obra de Deus. E a obra de Deus é crer. O mundo ele é propenso. Nós vivemos num ambiente que é sempre cheio de dúvidas e questionando tudo que se relaciona à palavra de Deus. Nós costumamos olhar para as nossas limitações e duvidar. Porém, agora em Cristo Jesus, nós vamos gerar um costume de olhar pela fé as coisas e ver que tudo é possível àquele que crê. A religião, ela é propensa a acreditar que Deus não se move mais sobrenaturalmente e trazer dúvidas. O cristianismo, ele vai trazer para você a certeza que Deus está na sua vida e Ele move sobrenaturalmente na sua vida. E Deus quer sobrenaturalmente fazer você por cabeça e não por cauda, levar você a posições de influência. E aonde você está, se você trabalha numa empresa e você é empregado, você pode ser o líder daquela empresa. Por quê? Porque você é um influenciador, você influencia para cima, você influencia aqueles que estão debaixo dos seus cuidados e você influencia as pessoas ao seu redor, ao seu entorno, em 360 graus, você é um influenciador e você pode e faz toda a diferença quando você crê.
na obra de Deus na sua vida, na presença dEle na sua vida. Deus quer que você seja líder e não simplesmente seja colocado sendo determinado pelas circunstâncias. Deus quer que nós emprestemos e não ficamos tomando emprestado. A igreja se levantará em fé e permitirá que Deus nos use e nos preencha de fé. A pergunta é: nós vamos? Amém. Vamos nos colocar em pé, por gentileza.